Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 6º ano. Estamos de volta. Nossa aula hoje é de número 143. Lembram disso? Recadinhos. Fazer as atividades lá no Classroom, confirmar sua presença, apresentar os trabalhinhos que as professoras quiserem. Nós estamos aí numa reta final, né, pessoal? Vamos lá cumprir com todas as nossas obrigações, terminar 2020 e vir muito forte aí para o 2021, ok? Vamos lá, então. Professora, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Ler o gênero textual cordel, vamos continuar com cordel, apreciar a literatura de cordel, localizar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas no texto, reconhecer a importância da literatura de cordel para a arte brasileira e valorizar a cultura brasileira, que é muito rica, né? Nós já conversamos bastante sobre isso e nós vimos que o Brasil é muito rico porque ele é muito diverso. Por isso que há uma pluralidade cultural no Brasil e o cordel faz parte, né, do leque da cultura, né, pessoal? Conteúdo, cordel, já sabemos. Ah, professora, mas eu perdi, eu não peguei direitinho a aula passada. Por que cordel mesmo? Porque os poemas feitos eram pendurados em cordas e expostos à comunidade na feira local. Ó, a cordinha aqui, os cordéis aqui, grampinho pendurado, né? E expostos aí para as pessoas na feira. A gente já viu esse texto, né? Vamos dar uma revisada rapidinho para a gente lembrar. A história da literatura de cordel. Vamos lá? Para lhes deixar a par sobre esta literatura, que é a mais popular e ainda hoje perdura. Vamos direto ao começo, de onde vem essa cultura. Sua primeira feitura na Europa aconteceu, tipógrafos do anonimato botaram um folheto seu para ser vendido na feira e assim se sucedeu. Foi Portugal que lhe deu esse nome de cordel, para ser vendido na feira em cordões a pleno céu. Histórias comuns, romances produzidos a granel. O cordel introduzido no Brasil foi gradual. Maior parte dos folhetos como patrimônio oral. Ingressou principalmente como histórias de sarau. Foi o Nordeste o local que lhe brasileirou. Nos sertões familiares, dos sertões onde chegou, levando alegria ao povo pela voz do cantador. Conduzia o rumor de histórias da redondeza, noticiadas em versos, dadas com toda clareza, a uma população que se tornava freguesa. Desde as casas da riqueza, nas varandas das fazendas, até os dias de feira, entre os escombros de vendas, histórias eram cantadas, de verdadeiras a lendas. Sempre em versão cantada, assim o cordel viveu. Antes de 1900, primeira edição se deu. De lá para cá permanece, mantendo o legado seu. Tá aí a história da literatura de cordel, cantada por Abdias Campos, tá? Esse texto está no folheto de cordel de 2005. Você sabe dizer por que é que tem esse sinalzinho aqui, do outro lado? Ah, sei, professora, significa que tem mais textos, que não terminou aí. Isso mesmo, o texto não termina aqui. Muito bem, pessoal. Lembrando também, né, fazendo a revisãozinha para nós fazermos a nossa aula de hoje, o que é a granel? Ah, já sei, professora, é solto. Isso, é solto. Anonimato, que não tem autor, não tem autoria, não tem nome. Feitura, que é feito. Gradual, aos poucos. E perdurar, que é permanecer por muito tempo. Tá fechado isso, lembramos? Ótimo. Ai, professora, vamos conhecer um pouquinho do autor? Olha só, Abdias Campos. Natural da cidade de Amparo, na Paraíba, é poeta, cordelista, violeiro, compositor, ator e declamador de cordéis. Ele produz seus textos com temas que relacionam tradição e atualidade, como ressaltou no folheto a história da literatura de cordel. Eu não sei,
Mas Abdias provavelmente vai fazer um cordel sobre a história do coronavírus. Por quê, professora? Porque ele fala assim, ele relaciona tradição com a atualidade, percebeu? Então, ele vai colocar o cordel e vai contar essa história. Professora, mas e se ele não fizer? E se você tiver alguém na tua casa que gosta de fazer cordel e vocês nunca valorizaram direito? Fala para a pessoa que faça o cordel. Quem sabe você peça ajuda aí para a sua família e organize esse cordel dessa pandemia, dessas aulas remotas, desse período que tivemos que ficar em casa, que estamos tendo que ficar em casa. Beleza? Ainda sobre o nosso autor, ele é autor de mais de 100 livros. O paraibano Abdias Campos trocou uma carreira sólida como administrador de empresa para dedicar-se às incertezas da literatura de cordel há 8 anos. Por quê, professor? Não entendi incerteza. Porque viver de arte, pessoal, é muito difícil. Imaginem vocês nessa pandemia, as pessoas que cantavam em bares. Cadê os bares? As pessoas que cantavam em festas. Cadê as festas? As pessoas que tocavam instrumentos. Instrumento para quê se não tem ninguém para ouvir? Olha só, né? Então não é fácil. Mas o Abdias disse o seguinte, dá para viver da arte com a graça de Deus, garante o simpático Abdias, que já participou de 3 bienais do livro do Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Esse é o autor do nosso cordel. O que é mesmo, professora, literatura popular? É aquela que pertence e é acessível ao povo. É diferente de toda outra, literatura, porque às vezes a literatura ela não é acessível a todas as pessoas, tá? Atividade 1 para você. Pega seu caderno, anota o número da aula, 143, anota o tema, que é o gênero cordel, e agora a primeira atividade. Vamos lá? Leia o trecho. Para lhes deixar a par sobre esta literatura, que é a mais popular e ainda hoje perdura, vamos direto ao começo de onde vem essa cultura. Por que o autor afirma que a literatura é a mais popular? Um tempinho para você, pensa bem, responda que nós já vamos conferir. Fácil, né? Vamos ver? Vamos conferir? Por que o autor afirma que essa literatura é a mais popular, professora? Porque é uma literatura que, no Brasil,
se originou das histórias de tradição oral, popularizadas e divulgadas em folhetos vendidos em feiras e de forma acessível às pessoas. Acessível porque era barato, porque tinha condição das pessoas lerem, né? Primeiro quiz. Por que essa literatura recebeu o nome de cordel? Fácil, fácil, fácil. Letra A, porque eram histórias do povo para o povo? B, porque foi em Portugal que recebeu esse nome? Letra C, porque nas feiras os folhetos eram pendurados em cordas? Letra D, porque eram versos rimados e ritmados? Professora, eu sei, professora, é a letra C, exatamente. E por que o nome de cordel? Porque nas feiras os folhetos eram pendurados em cordas. Muito bem. Atividade 2. Em sua opinião, essa é uma questão que a professora nunca vai poder dizer se está certo ou está errado, porque eu estou pedindo a sua opinião. Se tiver a ver com o texto, está certo. Por que a literatura de cordel perdura até nossos dias? Um tempinho para você e já voltamos. Respondido, né, prof? Porque é uma literatura que fala de histórias reais ou imaginárias do povo e de todas as classes sociais. Leva alegria, é cantada em versos e que foi escrita a partir de 1900. Por isso permanece até hoje. Permanece, portanto, porque foi escrita e porque é coisa do povo, traz alegria para o povo. E conta as histórias aí da vida do povo. Atividade 3. Desde as casas da riqueza, nas varandas das fazendas, até os dias de feira, entre os escombros das vendas. Histórias eram cantadas de verdadeiras a lendas. De acordo com o trecho acima, responda. Os poemas tinham como público-alvo uma classe social específica? Explique. Vamos lá, um tempinho para você.
Respondeu? Ótimo. Professora, eu respondi a questão, mas eu fiquei em dúvida aqui com um problema aqui. Ó. Os poemas tinha, professora? Não, gente. O professor esqueceu do M na hora da digitação. Você me perdoa? Perdoa? Ai, ufa. Os poemas tinham, né, gente? Vamos lá, então. Respondido. Os textos eram cantados em qualquer lugar e apreciado por pessoas de qualquer classe social, ou melhor, de toda a classe social, como está explicitado nos quatro primeiros versos. Ok, pessoal? Atividade 4. Desde as casas da riqueza, nas varandas das fazendas, até os dias de feira e entre os escombros de vendas, histórias eram cantadas de verdadeiras lendas. De acordo com o trecho acima, responda. Que tipo de histórias eram cantadas? Facílimo para responder. Eu deixo um tempinho e já estou de volta. Fácil demais, professora. Todo tipo de histórias, as verdadeiras e as lendas também. É isso mesmo, todo tipo de história. Vamos pensar juntos. Algumas rimas do cordel são formadas por palavras que, colocadas juntas, produzem efeito de sentido que colaboram com a compreensão geral do texto. Como assim, professora? Ó, perdura, né? Cultura. Perdura é uma coisa, cultura é outra. Mas elas colocadas juntas, elas vão trazer a rima e as duas vão se complementar para dar sentido. Cordel e céu, oral e sarau. Rima, né? Atividade 5 agora. Identifique a alternativa que explica o efeito de sentido produzido pelas palavras, pela escolha dessas palavras para formarem a rima. Perdura, cultura, cordel, céu, oral, sarau. Letra A. É o de contraste, ou seja, elas são de naturezas opostas? B. É o de sinonímia, porque as palavras são pares de sinônimos? Letra C. É o de complementaridade, pois ao rimarem complementam-se em seu sentido. Vou dar um tempinho para você pensar e já voltamos para conferir a resposta.
Professora, eu fiquei em dúvida, para falar bem a verdade. Eu não sei. Eu marquei a letra C, mas fiquei em dúvida. Por que você ficou em dúvida? É certo que é a letra C. É de complementaridade, até porque a professora falou isso. Elas são uma pertence para um campo semântico, a outra para outro campo semântico, mas neste caso elas vão se complementar. Contraste não é, né, gente? Porque olha só, o que é um contraste? Por exemplo, céu e inferno é um contraste. Bem e mal é um contraste. Não é o caso aqui. Sinonímia, professora, por exemplo, elas não são palavras iguais, tá? Sinonímia não significa igual. Por exemplo, se eu falar aluno e estudante, aluno é uma coisa, estudante é outra, mas elas são sinônimas, tá certo? Eu posso trocar isso sem problema nenhum, tá? Então, não é o caso também, porque cordel e céu não são sinônimas. Oral e sarau, oral é da oralidade, sarau é um bailezinho, um matinezinho, onde as pessoas iam lá para cantar, para declamar poesias, tá? Então, é o de complementaridade, ok? Pessoal, nossa aula está no final. A gente tem, né, lembra do resumindo? Só que agora nós vamos fazer como na aula passada. Nós vamos resumir a nossa aula nossa aula de hoje, resumindo em cordel de novo. A professora que produziu esse cordel, pode ser que não tenha ficado lá muito bom. Você pode fazer o seu, né? Você pode escrever uma estrofe de um cordel sobre a nossa aula de hoje. Vamos lá, então? Na aula de hoje, continuamos conhecendo o cordel. Poemas maravilhosos, produzidos a granel, são diferentes histórias da terra e também do céu, que trazem muita alegria, reflexões de tirar o chapéu. Boa, né, pessoal? Resumindo, então, na aula de hoje, nós lemos um fragmento do poema de cordel e conhecemos como e onde surgiu esse gênero. É uma delícia ler cordel, é uma delícia produzir cordel. Ficamos por aqui na aula de hoje. Um beijo da prof, até a próxima aula.